o sexo na Grécia Antiga. Sexo, deuses, mitologia e lagartos. Na Grécia Antiga, a intimidade ia muito além do que a gente imagina hoje. Era cultura, política, religião e até comédia. Enquanto algumas práticas gregas moldaram o nosso mundo moderno, outras é melhor a gente deixar para o passado por bons motivos. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje vamos descobrir como os gregos antigos enxergavam o sexo, o prazer e o amor. A intimidade, é claro, é uma grande parte do ser humano. Afinal, é assim que a gente faz mais humanos. No entanto, o sexo por prazer foi visto de maneiras diferentes ao longo dos tempos. Lá atrás, na Grécia Antiga, os gregos tinham algumas visões muito estranhas sobre o assunto da intimidade e algumas atitudes e práticas que deixa pra lá. Enfim, bora lá! A Grécia Antiga, onde os deuses eram vaidosos, as estátuas eram impecáveis e o sexo fazia parte do cotidiano sem tanto tabu. Para os gregos, o sexo não era apenas algo pessoal. Era questão de status, poder e reflexo da hierarquia social. Os gregos não pensavam sobre relacionamentos da mesma forma que a gente. Eles não tinham uma palavra específica para homossexualidade, porque para eles o que importava não era o gênero, mas sim quem estava no comando da relação. Ser o ativo era sinal de poder e prestígio, enquanto ser passivo, especialmente para um homem adulto, podia render piadas e olhares de julgamento. Afinal, na cabeça deles, dominação era sinônimo de força. Uma prática bastante comum e hoje considerada horrível era a pederastia, onde homens mais velhos, chamados erastes, tinham relações próximas com jovens adolescentes, chamados eromenos. Essa relação era vista como um tipo de mentoria, onde o homem mais velho ensinava ao jovem virtudes como coragem, cidadania e filosofia, mas também fazia um sexinho. Platão até disse em O Banquete que esse tipo de relação era uma forma pura de amor. Mas antes que você se pergunte, isso é realmente aceito? Calma, não era a farra do boi, tinha regras. Os gregos tinham limites claros para essas relações, pelo menos teoricamente. Na Grécia Antiga, o sexo era como um cartão de visitas social. Homens livres podiam fazer praticamente tudo o que quisessem, enquanto mulheres, escravos e jovens tinham um papel muito mais restrito. Para as mulheres comuns, a vida girava em torno da casa, da família e das obrigações domésticas. Nada era super legal. Já o prazer masculino era celebrado abertamente, desde que fosse dentro das normas sociais. Por outro lado, as hetairas, cortesãs sofisticadas, tinham um papel bem mais interessante. Elas eram independentes, educadas e podiam circular entre os homens mais poderosos. Não eram apenas parceiras sexuais, mas também companheiras intelectuais capazes de debater filosofia e política enquanto brindavam com vinho. Embora menos documentadas, as relações femininas homossexuais também existiam. Em Lesbos, uma ilha famosa na época, a poetisa Safo escrevia poemas apaixonados sobre o amor entre mulheres. É daí que vem o termo lésbico. E enquanto isso pode parecer progressista, ainda assim a sociedade era dominada por homens. A liberdade sexual feminina era muito mais restrita. Aí a gente entra na religião. Muitas culturas modernas e atuais costumam associar o sexo à culpa ou pecado. Mas para os gregos antigos, isso era coisa de outro mundo, literalmente. Para eles, o sexo e a nudez eram celebrados, exaltados e às vezes até usados como parte de rituais religiosos. Se você já viu alguma estátua grega, sabe que eles não economizavam na perfeição do corpo humano. Atletas nus competindo nas Olimpíadas? Sim, totalmente normal. Para os gregos, a nudez simbolizava beleza, força e virtude. Eles acreditavam que o corpo perfeito era uma representação da mente e da alma perfeitas.
E por falar em arte, as famosas estátuas de Hermes, conhecido como Hermas, tinham um toque bem ousado. Essas esculturas mostravam o busto de Hermes em cima de uma base que incluía genitais esculpidos. Enfim, você pode procurar depois, né? Mas quando acabar o vídeo, porque ainda tem coisa muito interessante. Enfim, para os gregos, essas estátuas eram símbolos de fertilidade e prosperidade, colocadas em locais estratégicos como encruzilhadas e templos. Mas é claro que sempre em uma guerra, como aconteceu na Guerra do Peloponeso, houve mutilação e no caso as pobres das Hermas sofreram. Aí você imagina, a cidade inteira ficou em pânico porque acreditavam que isso traria azar. E se você acha que as comédias modernas exageram nas piadas de duplo sentido, espere até conhecer Aristófanes. Esse dramaturgo grego sabia como transformar o sexo em risadas. Em sua peça Listrata, as mulheres faziam uma greve de sexo para acabar com a guerra. O resultado, uma mistura de política e humor picante que foi um sucesso de bilheteria na época. E quando o assunto é celebração, os gregos sabiam como misturar religião e liberdade sexual. Durante festivais dedicados a Dionísio, o deus do vinho e da festa, o sexo era parte dos rituais. Era um bacanal, literalmente. Havia dança, música e um clima geral de deixa a vida me levar. Nessas festas, as pessoas abandonavam as convenções sociais e se entregavam ao momento. Para os gregos, isso era mais do que diversão. Era uma forma de se conectar com os deuses. Na religião grega, a sexualidade também era uma extensão da adoração divina. Afrodite, a deusa do amor e da beleza, tinha templos onde sacerdotisas celebravam a fertilidade. Em alguns lugares havia até práticas de prostituição sagrada, onde as sacerdotisas participavam de rituais que simbolizavam a união com a deusa. Já Dionísio, o deus do vinho e do êxtase, era o patrono da liberdade sexual. Durante suas festividades, as pessoas se permitiam explorar aspectos de si mesmas que normalmente eram reprimidos. Esses rituais serviam como uma espécie de válvula de escape para a sociedade grega, lembrando que todos os deuses também gostavam de uma boa festa. Mas calma, nem tudo era festa do caqui. Quando pensamos nos gregos antigos, é fácil imaginar uma sociedade super liberal, onde tudo era permitido e as pessoas viviam suas vidas com total liberdade. Bom, eles eram, sim, bem abertos em relação ao sexo, mas isso não significa que não existiam tabus e regras curiosas. A Grécia Antiga tinha um jeitinho único de encarar as coisas, misturando humor, hierarquia e umas pitadas de hipocrisia. Vamos começar pelo beijo. Hoje em dia, o beijo romântico é o auge de qualquer história de amor, certo? Na Grécia Antiga, nem tanto. Beijos apaixonados não eram bem vistos e nem faziam parte da cultura deles. Beijar alguém romântica e apaixonadamente era considerado meio esquisito, especialmente para as mulheres. Uma mulher que beijasse alguém desse jeito podia ser vista como dominadora, o que na época era um insulto, já que as mulheres tinham que ser submissas e discretas. Por outro lado, beijar era algo super comum, como um cumprimento entre amigos ou parentes, especialmente entre homens, na boca mesmo. Quando se tratava de adultério, então, também a coisa ficava complicada. Para os homens, trair era quase um direito, desde que não envolvesse a esposa de outro homem. Eles podiam se relacionar com prostitutas, concubinas ou escravas, sem que isso fosse visto como um grande problema. Já para as mulheres, a história era bem diferente. O adultério feminino era considerado uma ofensa grave, tanto moral quanto legal ou jurídico. Afinal, na mentalidade grega, a esposa era vista como propriedade do marido, e traição era uma violação dessa propriedade. Se a mulher fosse pega traindo, as consequências podiam ser bem complicadas. Em Atenas, por exemplo, o marido podia se divorciar imediatamente, e a mulher traidora muitas vezes era banida da sociedade.
Em alguns casos mais extremos, ela podia até ser condenada à morte. Dá para perceber que o conceito de igualdade ainda estava longe de ser uma realidade, né? Agora, um tópico curioso: a autossatisfação. Na Grécia Antiga, ela não era exatamente um tabu, mas também não era algo que as pessoas saíam por aí falando abertamente. Em peças de teatro e representações artísticas, a prática era frequentemente tratada com humor. Escravos e pessoas de baixa classe social eram geralmente os personagens retratados nesse contexto, reforçando as desigualdades sociais. Para os homens livres era algo meio que aceitável, mas um pouco embaraçoso, como se fosse o último recurso para quem não tivesse outra opção. Já as mulheres, elas raramente eram associadas a esse tipo de prática. Na cabeça deles, o ideal feminino grego era baseado em recato e castidade. Então, as mulheres não deviam gostar de se autossatisfazer. Então quer dizer que você podia fazer sexo em público, tipo ao ar livre? Também não, né? Embora existissem bordéis e banhos públicos para encontros, o sexo em locais completamente abertos era mal visto e considerado uma falta de respeito à ordem pública. Entretanto, o trabalho sexual na Grécia Antiga era uma ocupação oficial e, pasmem, era regulada pelo Estado. Isso mesmo, os gregos eram tão organizados que até os bordéis tinham sua papelada em dia. Mas claro, como em qualquer sociedade, o status social e as condições de trabalho variavam bastante. Nem todo mundo tinha o mesmo nível de reconhecimento ou estigma. Os bordéis do estado eram os mais populares e suas portas estavam sempre abertas para atender as massas. Eram lugares baratos, acessíveis e normalmente empregavam pessoas escravizadas. Esses bordéis, por serem supervisionados pelo governo, eles tinham um preço fixo e também tinham fiscalização. Já as concubinas estavam em um nível um pouco mais elevado. Elas tinham contratos exclusivos com um único homem, quase como se fosse uma esposa informal. Muitas vezes as concubinas eram companheiras de longo prazo e podiam desfrutar de uma vida mais confortável, dependendo da generosidade de seus parceiros. Mas claro que elas ainda enfrentavam preconceitos e raramente tinham os mesmos direitos das esposas legítimas. Agora, se havia uma categoria de trabalhadores sexuais que realmente brilhava na Grécia Antiga, era as hetairas. Essas mulheres, como eu já comentei, eram muito mais que companheiras sexuais. Eram artistas, intelectuais e, em muitos casos, verdadeiras influenciadoras da época. Educadas em música, poesia e filosofia, elas participavam de banquetes e eventos sociais ao lado da elite masculina, discutindo os mesmos temas como grandes filósofos. Algumas hetairas, como Aspásia de Mileto, alcançaram um status quase lendário. Aspásia era companheira de Péricles, um dos maiores líderes de Atenas, e era conhecida por sua inteligência e influência política. E prostitutos homens também tinham espaço. Porém, eles tinham mais restrição que mulheres. Por exemplo, homens que exerciam essa profissão eram proibidos de ocupar cargos públicos. A justificativa é que eles eram vistos como mais propensos a aceitar suborno, então não eram confiáveis. Os clientes desses trabalhadores podiam ser tanto homens quanto mulheres, embora as relações homoafetivas fossem mais comuns e amplamente aceitas, como eu já expliquei para vocês há um tempinho atrás. Outro fato interessante é que o trabalho sexual tinha até um lado espiritual. Em alguns templos dedicados a Afrodite, existiam práticas de prostituição sagrada, como eu já comentei. Essas trabalhadoras sexuais desempenhavam papéis em rituais, e os lucros arrecadados iam para os templos. Em cidades como Corinto, essa prática era muito aceita, mas em lugares como Atenas era praticamente inexistente. Outra curiosidade é que bordéis, concubinas e hetairas desempenhavam papéis significativos na economia e cultura.
Enquanto os bordéis contribuíam para a economia local, as hetairas moldavam debates filosóficos e artísticos. Em resumo, a Grécia Antiga era um lugar fascinante, onde a sexualidade e o prazer tinham seu espaço. Mas também existiam junto com tabus, preconceitos e hierarquias. Desde as práticas cotidianas até as figuras emblemáticas como as hetairas, os gregos mostravam que o sexo, como qualquer outro aspecto da vida, era influenciado pela política, cultura e economia. Mas agora um assunto engraçado. E quem não conseguia fazer a pipa subir? Os gregos antigos tinham uma relação fascinante com praticamente tudo, inclusive isso. Para eles, ser viril não era apenas algo desejável, mas uma parte essencial de ser um homem completo. Assim, quando surgia um problema com a impotência, isso era tratado como uma verdadeira crise. Afinal, quem poderia imaginar um herói grego sem força para os seus grandes feitos? A impotência não era apenas um problema pessoal, era vista como algo que afetava até o status social do homem. E como os gregos eram mestres em pensar fora da caixa, mesmo que às vezes a caixa fosse bem estranha, eles inventaram várias soluções para lidar com isso. Muitas delas parecem absurdas ou perigosas hoje em dia, mas mostram o quanto a vida íntima era importante para essa civilização. Se você acha que já viu de tudo, calma aí até você escutar as curas que os gregos antigos tentavam para resolver esse pequeno probleminha. Vamos conferir algumas das mais curiosas. Os gregos acreditavam que consumir lagartos secos ou cobras em preparações medicinais podia trazer a virilidade de volta. Eles também misturavam pimenta e mel e esfregavam nos genitais masculinos, acreditando que isso estimularia o desejo sexual. Talvez eles estivessem tentando algo próximo de um gel energético da antiguidade, mas o resultado devia ser mais ardência do que paixão. E é claro, os gregos adoravam um bom amuleto. Ossos, dentes de animais ou até pedras eram utilizadas como talismãs para atrair a energia da virilidade. Acreditava-se que carregar uns desses objetos mágicos resolveria qualquer problema na cama. Por outro lado, algumas soluções, graças a Deus, eram bem relaxantes, que eu estou precisando. Massagens com óleos perfumados e banhos quentes em fontes termais eram recomendados para aliviar o estresse e melhorar o desempenho amoroso. Se isso não curava a impotência, pelo menos te fazia relaxar. Agora, vamos falar de uma coisa bem legal: a influência dos deuses na vida íntima. Na Grécia Antiga, praticamente tudo estava ligado aos deuses, e a impotência não era diferente. Muitos acreditavam que essa condição era um castigo divino. Afrodite, a deusa do amor e da beleza, podia estar descontente. Ou talvez Eros tivesse decidido brincar com a vida de alguém. Para resolver isso, homens desesperados ofereciam sacrifícios e realizavam rituais nos templos. Era comum visitar santuários dedicados a Asclépio, o deus da cura, onde os sacerdotes realizavam tratamentos que combinavam remédios, sonhos terapêuticos e orações. Afinal, se os deuses eram a causa do problema, eles podiam ser a solução. E o que isso nos ensina? Essas práticas, por mais estranhas que pareçam hoje, mostram como a sexualidade era valorizada pelos gregos. Eles viam a vida íntima como parte essencial de quem eram, algo que transcendia o prazer e tocava a saúde, o poder e até o equilíbrio espiritual. E embora as suas soluções não tenham resistido ao teste do tempo, eles revelam uma civilização que não tinha medo de explorar o desconhecido. Agora vamos falar de amor, mas com a intensidade e a poesia dos gregos antigos. Para eles, o amor era tão complexo e com tantas facetas que uma única palavra não bastava para descrever tudo. Diferentemente de nós que usamos amor para tudo, do café da manhã até a pessoa da nossa vida, os gregos tinham diferentes palavras para diferentes tipos de amor. E honestamente isso faz muito sentido, porque o amor é mesmo complicado.
Os gregos classificavam o amor em várias categorias, cada uma com um significado específico. Tinha, por exemplo, o amor ágape, que era o amor universal, aquele que a gente sente pelo mundo, pelas pessoas e pelos deuses. Ele era altruísta, puro e não esperava nada em troca. Sabe aquele sentimento de ajudar alguém sem querer nada em troca? Isso é ágape. Tinha também aquele amor intenso, da paixão, que chamava Eros. Ele era o deus do desejo, o amor da paixão, do desejo físico e da atração. Era intenso, quase avassalador. Eros era visto como algo poderoso e perigoso, porque podia levar as pessoas à loucura, literalmente. E o amor pelo seu amigo chamava Filia e era baseado em confiança e respeito mútuo. Também era considerado um dos alicerces da sociedade grega, especialmente entre os cidadãos que valorizavam a amizade como parte essencial da vida comunitária. Fofo! Também tinha o Ludus, o amor leve, divertido, cheio de flertes e brincadeiras. Ele representava o lado descontraído do amor, aquele friozinho na barriga do começo de um relacionamento ou uma paquera. Ele, em amores saudáveis, deveria se converter para o pragma, que é o amor duradouro, maduro, cultivado ao longo do tempo. Ele não era baseado em paixão, mas em compromisso, entretenimento e respeito mútuo. Piláutia era o amor próprio, considerado essencial para uma vida equilibrada. Mas calma, não estou falando de narcisismo. Para os gregos, amar a si mesmo era necessário para poder amar os outros de forma saudável. E para nós deveria ser assim também, né? Então, dessa forma, os filósofos gregos também eram obcecados pelo amor. Platão, por exemplo, escreveu O Banquete, onde discute diferentes formas de amor, exaltando ágape como o mais elevado. Aristóteles, por sua vez, valorizava a filia como um elemento essencial para a felicidade e a virtude. Na mitologia, Eros era um deus caprichoso que podia causar caos em suas flechas do amor. Afrodite, deusa do amor e da beleza, representava o poder inspirador e destrutivo do desejo. E por que isso importa? Os gregos nos ensinam que o amor é muito mais complexo do que um simples sentimento. Ele pode ser altruísta, apaixonado, brincalhão, duradouro ou voltado para si mesmo. Essa visão é um lembrete de que o amor pode ter muitas formas e todas elas têm seu lugar na vida. Concluindo, a Grécia Antiga era um lugar onde o sexo, o poder e a religião andavam de mãos dadas. Enquanto algumas práticas podem parecer estranhas ou perturbadoras hoje, elas refletem uma sociedade que enxergava o corpo e os desejos humanos de forma bem diferente da nossa. Seja nas estátuas perfeitas, nas peças hilárias ou nos rituais divinos, os gregos tinham uma relação com o sexo que ia muito além do que a gente consegue imaginar. E aí, o que você achou dessa viagem ao mundo grego? E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, lembra de seguir o canal. Nós temos todos os dias vídeos às 19 horas. Um beijo, ame muito, de todas as formas e até o próximo vídeo.